Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar sobre Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, onde Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz também no versículo 2 que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Paulo cita no versículo 2 dois tipos de lei. Uma lei que leva a pessoa à morte e outra lei que leva a pessoa à vida. A lei que nos conduz à morte, ele se refere à lei mosaica. Ele diz que no capítulo 4, por exemplo, que onde não há lei, não há pecado. Ou seja, a partir do momento em que houve a instituição da lei, nós passamos a ter a consciência daquilo que é certo, mas temos a incapacidade de fazermos o que é certo. Nossa natureza humana, conforme a palavra mesmo nos diz, é inimiga de Deus. Então nós somos por natureza transgressores. E a partir dessa transgressão, somos passivos da condenação e da morte. Por causa das transgressões que temos, nós sabemos que ninguém foi capaz, ninguém será capaz de cumprir toda a lei judaica. Tiago mesmo disse que se descumprimos um aspecto dessa lei, já descumprimos toda ela. Então somos passivos de morte. Mas em Jesus Cristo, quando Ele nos liberta da condenação, como Paulo disse que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele está se referindo ao fato de estarmos debaixo de uma lei, mas não uma lei para produzir condenação, mas uma lei para produzir vida. Interessante que muitas pessoas, ao conhecerem a Cristo ou pensarem que conheceu a Cristo, eles começam a dizer que Deus ou Cristo não exige nada de nós, não cobra nada de nós, ou usam até o termo não impõe nada a nós. Mas nós sabemos que aqui Paulo fala de dois tipos de lei, uma que produz vida e outra que produz morte. E não há ninguém que não esteja debaixo de uma dessas duas leis. Talvez não esteja debaixo da lei mosaica propriamente dita, mas está debaixo da sua própria lei. Não existe ninguém que não está debaixo de lei alguma. Paulo mesmo quando escreve aos Romanos, se não me falha a memória no capítulo 2, ele fala aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão condenados. Ele fala que aqueles que não têm o conhecimento da lei mosaica, mas têm a sua própria lei, a lei da sua consciência, e transgride a sua própria lei, também serão condenados porque transgrediram aquilo que eles mesmos têm como consciência do que é certo. Muitas vezes nós mesmos determinamos regras para as nossas vidas que nós mesmos não conseguimos cumprir. Por causa da nossa fragilidade, a tendência da nossa natureza humana por fazer aquilo que é errado. Então, como eu disse, não há ninguém que não esteja debaixo de lei alguma. Mas quando nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, porque essa lei do Espírito da vida, ela produz mudança na nossa natureza humana. Qualquer outra lei, e essas outras leis sempre vão tentar mudar a pessoa de fora para dentro, trazendo talvez consciência, medo e culpa, essa lei vai produzir realmente morte, porque ela vai fazer com que a gente seja transgressor de alguma coisa. Mas quando nós entendemos o que Paulo está dizendo, que é a lei do Espírito da vida, que agora nós estamos em Cristo, nós temos sim uma lei que deve nortear nossos passos. Essa lei é a lei do Espírito, a lei que existe dentro de nós. Estar em Jesus não significa viver na libertinagem. Paulo, quando escreve aos Gálatas, falando sobre o erro dos Gálatas de tentar voltar a ser cumpridores da lei mosaica, ele fala que as pessoas não estão mais debaixo do jugo daquela lei, mas ele diz, não usem a liberdade para viverem de maneira libertina. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio. O equilíbrio é viver na lei do Espírito da vida, aquilo que o Espírito Santo traz sobre nós e que nos ensina. Se nós observarmos bem, vivermos debaixo da lei do Espírito e da vida, em alguns momentos pode ser para aqueles que ainda são carnais, vamos dizer assim, ou muito carnais, vai ser muito mais difícil. Jesus, por exemplo, observemos bem o que Jesus falou no Sermão do Monte. Ele fala assim, olha, se você, ouviste o que foi dito, se você matar alguém, você é um homicida e é passivo de condenação, mas eu, porém, vos digo que se você odiar alguém, você já é um homicida. A lei fala, se você for pego em adultério, você vai ter que ser condenado, mas eu, porém, vos digo, se você olhar para alguém com desejo impuro, você já é adúltero. Então, a lei do Espírito da vida, em algum momento, ela é também uma lei que talvez seja pesada para alguns. Assim como Paulo fala, quando ele vai falar da lei, se não me engano, na Timóteo, ele fala que a lei é boa e ela foi criada para os rebeldes, ela foi criada para os transgressores. Por quê? Porque quem anda no Espírito, ele vai fazer o que é certo porque o Espírito deseja, porque o Espírito que habita nele o guia para essa verdade. Ele não precisa de um tutor, conforme Paulo fala aos Gálatas, ele
tem o Espírito Santo como alguém que vive nele, que gerou nele uma nova natureza, como Paulo fala também aos Gálatas, que o desejo dele era que Cristo fosse gerado novamente nos Gálatas, porque Cristo gerado em nós nos fará andar segundo a vontade do Espírito. E assim Paulo diz também, mais à frente no capítulo 8, que esses que foram alcançados por Cristo não vivem mais segundo a sua própria natureza, mas vivem segundo a vontade do Espírito. E essa lei do Espírito e da vida, ela nos dá a condição de estarmos livres da condenação por causa do pecado. É por isso que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não estamos mais debaixo da condenação do pecado, não estamos mais debaixo dessa lei que é considerada um tutor, quando Paulo fala aos Gálatas, uma lei que foi criada, quando ele fala a Timóteo, para os transgressores, para os rebeldes, mas nós estamos sim andando ou nos empenhando em fazer aquilo que é certo por causa da presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que a grande diferença na vida daquele que serve a Deus e aquele que é apenas um religioso, um cumpridor de leis, um cumpridor de dogmas, é que, na verdade, nós precisamos entender algo que a Bíblia mesmo nos ensina. É que algumas pessoas vivem tentando, de maneira religiosa, no sentido mais pejorativo, de maneira religiosa, tentando acalmar a Deus com seus sacrifícios, com sua submissão a dogmas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que crucificaram sua própria natureza e que vivem segundo a direção do Espírito, eles fazem o que é certo porque o Espírito Santo está presente na vida dele. Nós não fazemos para alcançar alguma coisa, mas fazemos porque já fomos alcançados pelo Senhor e Ele produziu em nós, Ele tem sido gerado em nós, como Paulo diz, Ele gerou em nós uma nova natureza, Ele nos fez ver a vida de uma forma diferente, Ele nos fez vivermos agora com base no amor, com base na graça, na misericórdia de Deus, e isso automaticamente transborda em nós por causa da presença do Espírito Santo. E agora essa lei que norteia a nossa vida, essa lei nos livra da condenação, porque como nós vemos lá no livro de Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, diz que contra quem faz essas coisas não há lei. Não dá para condenar quem anda no Espírito. Mas aqueles que andam segundo a sua carne, esses não herdarão o reino de Deus. Que nós possamos entender que nós precisamos ter o Espírito Santo como aquele que norteia os nossos passos, nossas emoções, nossas ações, nossos sentimentos, tudo aquilo que existe em nós. Nós não podemos aproveitar a liberdade, que Paulo diz também aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas não usemos essa liberdade para viver de forma libertina. Que o Senhor nos dê graça e entendimento sobre as verdades do Evangelho. Que nós estamos sim debaixo da direção de alguém, mas não da lei, mas estamos debaixo do Espírito, da direção do Espírito Santo. E essa direção dele sobre nossas vidas produz vida e não condenação e não morte, porque o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. E agora nós temos essa nova vida no Espírito. Que nós possamos glorificar ao Senhor por isso, por essa oportunidade que temos e que alcançamos por intermédio de Jesus, de estarmos livres dessa condenação que é resultado do pecado, mas estamos debaixo agora de uma nova vida, debaixo de uma nova direção que é gerada pelo Espírito Santo em nossas vidas. E que essa nova lei, essa lei que gera vida, essa lei que nos faz excederem muito as obras dos fariseus, como Jesus disse, essa lei nos faz fazermos aquilo que é correto, não porque é lei, mas porque entendemos o quanto é importante amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Deus, Tu és o nosso Pai, aquele que nos deu o privilégio de termos o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos livrou, através dessa presença gloriosa em nós, de toda a condenação que era dada aos pecadores, e que o Senhor agora, por intermédio de Jesus, nos lavou e nos purificou de toda a culpa, e agora nos deu o Seu Espírito Santo para que Ele nos guiasse em todo o caminho correto, em toda a verdade, e que agora, Senhor, estamos debaixo dessa vida, ainda que erremos, Senhor, nós estamos debaixo da Sua graça, do Seu perdão, da Sua misericórdia, mas aquilo que o Senhor vê em nós é o desejo do nosso coração de servirmos ao Senhor, e o desejo de servir ao Senhor, de fazer o que é certo, só existe na vida daqueles que nasceram de novo, que vivem debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Não é um desejo, ó Pai, de cumprirmos algo para que não sejamos condenados, não é um desejo de fazermos algo para que possamos alcançar alguma coisa, mas é um desejo de alguém que já foi alcançado e que, alcançado pelo Senhor, agora deseja viver uma nova vida, e que essa nova vida agora gerada em nós pelo Espírito Santo nos livre de toda a condenação. Louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade que temos de alcançar a salvação por intermédio da fé
e por intermédio de Jesus, e que o Senhor, por intermédio de tudo aquilo que foi feito, nos livrou de toda a condenação e nos deu uma nova perspectiva de vida, nos deu nova direção e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida livre da condenação, mas debaixo da sua graça, do seu amor e da sua justiça, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, e que todos nós possamos estar debaixo da guia do Espírito Santo, que Ele seja aquele que nos guia, aquele que nos dá vida a cada momento, aquele que nos constrange diante do nosso pecado, dos nossos erros, mas que dá a nós a consciência de que há esperança, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Deus abençoe.